Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. LVBI11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 89,60. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 11,91%, mas cuidado, esse dividendo todo é para quem tem o fundo nesse patamar descontado. Quem tem o fundo lá no seu valor patrimonial, aí não é todo esse dividendo. Atualmente o fundo está amplamente descontado, ele está num PVP de 0,73, isso significa que o fundo está sendo negociado com 27% de desconto. É um fundo que negocia uma alta liquidez por dia, uma média de 3.300.000 por dia, e ele vende uma variação negativa de menos 16% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que lá nos idos de 2019, antes da pandemia, era negociado com muito ágil. Nessa época, o fundo ainda não valia o que ele está valendo atualmente. Atualmente, o valor patrimonial do fundo é R$ 120. Nessa época, ele não valia isso tudo, porque ele foi tendo apreciação do seu patrimônio. Então, lá em 2019 para 2020, o fundo chegou a ser negociado ali a 130, 134, 135 reais. Durante a pandemia, as cotas do fundo foram jogadas para algo na casa ali de 82, 83 reais. O fundo se recupera, mas depois entra nessa decrescente. Então, desde mais ou menos o meados de 2020 até o final do ano de 2021, o fundo tem uma queda gigantesca. Ele tinha voltado ali a patamares de 135 e voltou novamente a patamares de mais ou menos 85 reais. Durante o período eleitoral, o ano de 2022, o fundo fica mais ou menos 100 reais, abaixo ainda do seu VP. Durante o período eleitoral, o fundo tem uma boa apreciação, batendo ali 110, 115 reais, mas passadas as eleições ele cai novamente para patamares ali na casa de 90, 92 reais. Durante o ano de 2023 e 2024, o fundo tem um grande crescimento, sendo negociado próximo ao seu VP. Mas, contudo, no final do ano de 2024, todo o mercado de fundos imobiliários começa a cair muito. Então, esse fundo despenca de patamares ali de 115, 116, 117 reais para incríveis 90 reais. Nos últimos pregões do ano de 2024 e alguns do ano de 2025, tem uma grande recuperação, mas já devolveu toda a recuperação que o fundo tinha. Se você observar todo esse movimento de queda aqui, você vai ver em fundos também como XPLG, BTLG, Bresco, fundos também de setor logístico, ou seja, isso não é a queda exclusiva desse fundo, todos os fundos vêm sofrendo bastante. Continuando aqui, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, ele é de mandato renda, é um fundo do setor logístico, de tijolo, ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. Taxas nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e vacância também nós vamos deixar para ver lá dentro. É um fundo que conta atualmente com 133 mil cotistas e possui mais de 16 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 123 reais e tem um valor de mercado aí de quase 2 bilhões de patrimônio. O último dividendo entregue e anunciado pelo fundo é 83 centavos. Continuando aqui, a gente vê agora sobre o dividend yield médio do fundo. Então esse fundo, ele estava entregando um dividendo até que aceitável para um fundo de tijolo. Algo entre 0,58, 0,60, em momentos que o fundo estava altamente apreciado. Teve aquela queda próximo da pandemia, depois o fundo dispara ali com seu dividend yield, subindo para casa de 0,6, ó. 0,6 nunca mais o fundo atingiu, né? Aí ele atinge entre 0,7 e 0,8. Essa alta nos últimos meses aí foi em decorrência também das quedas na cotação. Por quê? O dividendo nominal vem lateralizado, mas a cotação caiu tanto que aí o dividend yield dá essa subida aí. Nominalmente dizendo, a gente vê aqui, ó, o fundo vem tendo uma certa melhoria na distribuição dos dividendos do fundo, chegou a ser 60 centavos e foi melhorando, ó. 60, 65, 70, 74, 75. Durante o momento que o fundo fez venda com lucro de seus imóveis aí, o fundo também teve uma boa entrega de dividendos, 87, 90, até 1,5, e agora atualmente o fundo está entregando mais ou menos 83 centavos. Depois lá dentro do relatório gerencial, nós vamos ver se isso aqui é um dividendo sustentável. No dia 30 de dezembro, o fundo pagou no dia 8 de janeiro essa quantia aí de 83 centavos.
Esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Ele está sendo gravado no finalzinho de janeiro. Então, quando esse vídeo for ao ar, seguramente já vai ter sido anunciado os dividendos ali de janeiro para serem pagos lá em fevereiro. Inclusive, provavelmente, vai ter sido pago o dividendo lá de fevereiro. Eu acho que durante mais alguns meses, o fundo vai conseguir manter esses 83 centavos, mas depois lá dentro do relatório gerencial, a gente vai ver que vai saltar a vacância do fundo, né? E, por enquanto, não vai ter impacto no fundo, porque ele tem uma RMG lá, mas futuramente, se o fundo não conseguir repor esses seus inquilinos, pode ser que esse dividendo aqui não seja tão sustentável. Ele afirma lá dentro do seu relatório que ele conseguiu fazer todos os repasses de reajuste, né? E se isso também se mantiver em 2025, aí pode ser que um pelo outro ele consiga manter esses dividendos aí. Aguardemos para ver os próximos anúncios. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Atualmente, né, o fundo está com a rentabilidade de menos 1%, o CDI do período é 51%, o IPCA 33%, o IFIX quase menos 7%, e o IDIV ali com 27% de rentabilidade. Então, pelo menos o fundo está conseguindo bater aí o CDI, o IFIX do período. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro aqui ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com o clube de membros. Tornando-se membro aqui do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos. Novamente, os vídeos aqui são gravados com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeo, além de vários outros benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades, barato e acessível, e vai te ajudar inclusive até na sua declaração de imposto de renda. Na aquisição da planilha, além de vocês nos ajudarem imensamente, você também apoia o canal financeiramente. Desde já, muito obrigado. Nós contamos, por fim, com os nossos e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos e acessíveis. Na aquisição dos nossos e-books, além de você adquirir um ótimo produto, também é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial, relatório bem recente entregue aí pela gestão. A gestão aqui afirma que eles podem investir no mínimo 2/3 diretamente em imóveis, mas eles também podem investir em ações, cotas de SPS, pode investir em FIIs, eles podem investir em diversas outras classes de ativos. A taxa do fundo aí é 0,8 sobre o VP, sobre o patrimônio líquido. Atualmente, o valor patrimonial do fundo está em R$ 123, R$1.987 bilhões. E na data de fechamento do relatório ele estava a 97, mas a gente viu que ele está muito mais baixo que isso. Antes ele estava num PVP de 0,79, a gente viu que atualmente ele está em 0,73. Aqui ele traz algumas informações que inclusive vão ser repetidas lá na frente. Em 30 de dezembro, o fundo divulgou um fato relevante, celebrando a escritura de venda e compra de um ativo lá de Cajamar. Então aqui ele realmente finalizou e ele pagou 73 milhões aí. E esse imóvel aí tem uma RMG, uma renda mínima garantida, durante 1 ano. E esse empreendimento ele está 43% locado. Então ele está com 57% de vacância, mas por enquanto isso não vai afetar o fundo. Em dezembro, a locatária Sequoia desocupou os módulos restantes do ativo Extrema. Então a Sequoia está passando por dificuldade aí, inclusive está com inadimplência com o fundo. Depois nós vamos ver todas as inadimplências, o que isso está impactando aí o fundo. Esses imóveis que foram desocupados, 2 inquilinos já ocuparam, a Solística e a Nestlé. Nesse mesmo período, a Fisália desocupou outro imóvel lá no Itapevi. Outra desocupação foi do locatário Dia, que também está passando por problema de dificuldade financeira. E também tem problemas aí das Americanas. Então aqui ele fala o seguinte, ó: a partir do próximo relatório, incluiremos a vacância física do ativo em nosso controle. Note, no entanto, que por conta do acordo de renda mínima garantida por 12 meses, a vacância financeira do empreendimento permanecerá zero. Após todas as movimentações, a vacância física do fundo sairá de 0,7% para 11%. Isso em março de 2025. Contudo, durante um período, essas vacâncias não vão impactar o fundo. Reajustes revisionais, durante dezembro, eles conseguiram repassar todos os reajustes no portfólio do fundo. Em 30 de dezembro, o fundo possui uma alavancagem sobre a aquisição do imóvel Aratu. Ele tinha uma outra, mas eles pagaram. Depois do fechamento, o fundo ainda tem uma reserva de 34 centavos. Então eu acho que,
Se tudo for dando errado, o fundo consegue, se for o caso, tá? E consumindo essa reserva aí por mais alguns meses. E aí, ao final da RMG, se o fundo não conseguir vender novos ativos ou não conseguir recompor os inquilinos, reajustar os imóveis, se tudo isso for ocorrendo de forma positiva, se ele receber os atrasados, aí eu acho que ele tem potencial para manter esses 83 centavos aí. Se não, pode ser que haja mais uma queda de dividendos futuros aí. Continuando aqui, ele mostra os rendimentos. Ele vem numa queda, 1,5, 90, 83, porque acabaram os não recorrentes aí. A performance do fundo no longo prazo, aí tá diferente lá do site, né? Então, no longo prazo, o fundo vem com 53% de resultado, o CDI líquido tá em 49%, então o fundo tá um pouquinho acima do CDI líquido e bem acima do IFIX. Então, o que importa é você comparar mais com o IFIX do que com o CDI, né? O dividend yield do fundo deu uma aumentada bem considerável nos últimos meses, não por melhoria nos dividendos, mas sim por queda na cotação. Continuando aqui no relatório, a gente vê sobre liquidez e volume negociado. O número de cotistas agora está um pouco lateralizado, mas ainda assim saiu de 104 mil cotistas lá para janeiro, para esses atuais aí 130 e poucos mil cotistas atualmente. Aqui a gente vê o portfólio do fundo. O fundo hoje tem 10 imóveis e tem vários inquilinos em cada um deles. Tem imóveis que é monoinquilino. No total, ele tem 34 inquilinos, 550 mil metros quadrados de área locável aí. Por enquanto, a vacância está em 0,7, mas o próprio fundo já alertou que vai aumentar para 11%. Aqui a gente vê a localização dos imóveis do fundo. Hoje, cerca de 50% dos imóveis estão no raio 30 de São Paulo. Então, eu acho que esse fundo não vai enfrentar dificuldade para ocupar esses ativos aí que vão ficar vagos, tá? Extrema também é uma região muito considerável, 24%. Região metropolitana de Salvador, 12%. Metropolitana de Belo Horizonte, 10%. Metropolitana de Curitiba, 9%. Então, eu acho que o fundo não vai enfrentar dificuldades para alugar rapidamente os imóveis aí. Os seus imóveis têm alto padrão. 95% dos seus imóveis são padrão A. 5% são de padrão B. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí nos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí, você já conhecia esse fundo? Você tem ou teria ele no seu portfólio? Você é uma pessoa que ficou assustado com as quedas desse fundo ou você acha que isso está dentro da normalidade? Recentemente, um pessoal lá do grupo do Telegram, né, até me questionou o porquê de tanta queda. Eu fiz uma rápida pesquisa e constatei que vários outros fundos do setor logístico também vêm de queda aí, principalmente nos últimos 6 meses, né? Então eu vejo com tranquilidade isso. Outra informação que sempre eu gosto de passar quando eu falo de algum fundo é se eu sou ou não cotista daquele fundo. Ora, se eu sou conflitado, se eu tenho o ativo, pode ser que eu queira falar bem do ativo, né? Apesar de eu preferir que os ativos fiquem em queda, então se eu fosse uma pessoa que tivesse muita influência no mercado e fosse desonesto, pelo contrário, eu deveria falar mal dos ativos para eu comprar mais, né? Eu não sou essa pessoa que gosta de ficar girando patrimônio, de vender com lucro e tal. Então eu, como compro nas quedas, eu vejo até como mais vantajoso. Eu tenho um limite de exposição dos meus ativos aí, e toda vez que meus ativos caem abaixo do meu limite e eu tenho possibilidade, eu vou e compro mais. Eu não ligo para as quedas, tá? Então, nesse sentido aí, eu tenho esse fundo, eu acho ele um ótimo fundo, acho que a gestão é uma ótima gestora. Para mim, esse fundo é um dos melhores do mercado. E esse momento de possíveis vacâncias, de inadimplência que ele está sofrendo, não é exclusivo dele. Eu vejo isso com muita normalidade, muita tranquilidade. E o fato de eu estar falando positivamente a respeito desse fundo não significa que ele seja bom ou ruim, nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Voltando ao relatório gerencial, a gente vê a participação que os imóveis têm aí, ó. Então, Extrema é o imóvel mais participativo do fundo, os demais estão bem pulverizados. Aí a gente vê os segmentos dos seus inquilinos, também é bem diversificado.
Isso aqui, para mim, toda gestora deveria trazer. Note o seguinte, esse fundo atualmente tem, teoricamente, tá, tem uma dependência grande aí na Scania. Ó. 14% das receitas do fundo dependem da Scania. E o que isso significa? Se a Scania passar por dificuldade, se a Scania decidir sair do imóvel, tudo isso pode impactar as receitas do fundo aí num nível mais elevado, né? Então isso é um ponto a ser observado. Os demais inquilinos estão ali naquele limite de 10%, que eu reputo ser um limite bem tranquilo. Então somente a Scania, e mesmo assim não é um percentual tão elevado assim. Hoje, 63% dos contratos são típicos, eu prefiro que a maioria dos contratos sejam típicos. Ele ainda tem 31% atípico e ainda tem um RMG ali, né? Os seus contratos, a maioria são pelo IPCA, mas ele também tem 55%, né? Mas ele tem um percentual grande ali indexado a IGPM, 38%. Quando tem revisionais, a imensa maioria se dá ali em janeiro. Então, janeiro agora pode trazer mais resultado para o fundo, mas geralmente esse impacto de janeiro, às vezes, só vai sofrer nos dividendos lá para março, tá? Então, fevereiro ele também tem renovatórias, julho, junho, agosto, são meses de destaque nas renovatórias aí. Carteira de ativos, tudo isso aqui a gente já leu lá em cima, então eu vou pular essa parte aí. Mas qualquer coisa você pausa o vídeo, dá uma olhada com atenção aí. Na data do fechamento do relatório, ainda tinha 40% de revisionais em aberto de 2024. Para esse ano, 2025, vai ter mais 11%. Então, isso aqui pode ajudar a melhorar as receitas e, por consequência, os dividendos do fundo. E esse ano de 2025 vai vencer 10% dos contratos. Para o ano de 2026 vai vencer 7%. E aí um ano desafiador é o ano de 2027, que vai vencer 30% dos contratos. Então vamos ver se aqui o fundo, se caso os inquilinos realmente saiam, se ele consegue recompor com certa facilidade aí. A vacância do fundo, que era, aqui está arredondando para 1%, né? A gente viu que era 0,6, 0,7 e vai saltar para 11% a vacância do fundo. Por enquanto, sem impacto. Carteira de ativos. Então a gente vê os inquilinos de verdinho que estão entrando no fundo e de vermelho que estão saindo. A Sequoia, o Dia, Pisalha, o Infracommerce, são todos inquilinos aí que estão previstos sair dos imóveis. E aí com isso, depois dessas saídas aí, a vacância tende a subir aí para 11%. Continuando aqui, ele mostra a composição da receita. Então o que a gente vê? Esse fundo teve uma receita aqui de 88 centavos, o dinheiro parado em caixa rendeu mais 6, as despesas operacionais aí do fundo geraram 11, e aí o fundo teve um resultado de 83 centavos. Então eu acho que para o médio e longo prazo, para o médio prazo e curto prazo, o fundo consegue manter esses 83 centavos. Agora, se aumentar a vacância, se tiver mais inadimplências, tudo isso aí pode ser que impacte aí no fundo e atrapalhe as distribuições do fundo. Aqui ele fala sobre os detalhamentos de inadimplência, como a gente já viu por alto, tá? Mas o fundo tem aí 17 centavos para trás. Isso pode trazer um bom resultado para o fundo, né? Afinal de contas, 17 centavos são 17 centavos. Então ele tem 4 centavos aí. No total ele tem 17. 90 dias, eles têm 14 centavos aí. Entre 60 e 90 dias tem 2 centavos. E até 60 dias tem 1 centavo. E aqui a gente vê o que cada uma empresa está devendo para o fundo. Então a Sequoia está devendo 4 centavos. O Dia está devendo 11 e as Americanas está devendo 2 centavos. Continuando aqui, a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Então o fundo teve uma receita de 14 milhões aqui, mais o dinheiro ali parado em caixa, que gerou mais 1 milhão ali para o fundo. E o fundo teve de despesas ali 1 milhão e 700. Teve ali mais 100 mil de outras despesas, que isso aqui não vai para o Bolsa Gestão. Então a gente vai calcular, só que eu vou calcular pelos 12 meses. E ver o que essas despesas aqui, ó, de 18 milhões e 700, representam frente tanto essa receita imobiliária quanto essa receita financeira. Então a gente vai ver o que essa despesa aqui representa frente essas duas receitas. E aí ver na prática o que as despesas estão representando. Eu vou calcular pelos últimos 12 meses aqui, ó. Então a gente vai pegar aqui 20 milhões e 200, multiplicar esse valor por 100 e dividir aqui, ó, por 177, com mais 11 dá 188. Vai dar 189,2, dividido por 189,2. Então a gente vê que as despesas estão na casa de 10,67%. O que eu reputo ali está no limite do que eu acho aceitável, né? E o fundo conta ali atualmente com 34 centavos de reserva. Aqui ele fala sobre a alavancagem. Ele tinha outra, mas atualmente a alavancagem do fundo é de apenas 12 milhões. Então é uma alavancagem bem tranquila. E segundo a gestão, como a IPCA mais 1,
a gestão não tem interesse de quitar. Eles até têm recurso para quitar, mas eles não têm interesse de quitar. Então é o seguinte, ó, em dezembro, o fundo realizou o pagamento de 73 milhões referente ao ativo Cajamar, principal obrigação financeira pendente do fundo. Ao final do mês, o fundo detinha 71 milhões em caixa e outros ativos financeiros. Projetamos fechar o quarto trimestre de 2025 com 39 milhões, devido a investimentos na expansão de Pirituba, que tem previsão de início no segundo trimestre de 2025. Então ele ainda vai findar com 39 milhões no caixa, que faz frente tranquilo para liquidar o saldo desse aqui se fosse necessário, né? Então a alavancagem não é algo que afete o fundo aí. Continuando aqui no relatório, a gente chega nos anexos e vê toda a linha de tempo de compras e vendas dos imóveis. E aqui mais abaixo a gente começa a ver um por um dos imóveis do fundo. Eu vou passar bem rápido aqui. Eu sugiro que se você gostar desse fundo ou tiver interesse de se posicionar, veja com atenção um por um dos imóveis do fundo. Ó, de Extrema em Mauá, Araucária e Itapevi, Pirituba e Betim. Você vê que tem muitos imóveis aí de padrão muito bom. São imóveis também em condomínios gigantescos, né? Jandira e Aratu, Cajamar e SBC. E aqui a gente chega no final do relatório. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got